A maioria das pessoas, infelizmente, não entende como funciona o próprio cérebro, a própria mente, o próprio comportamento, as próprias emoções, a própria personalidade. A maioria das pessoas seguem pela vida sem conhecer a si mesmo, ou seja, a maioria vive com uma espécie de desconhecido de si mesmo. Por quê? Porque isso acontece? Há 5 grandes problemas que impedem a mudança de começar. Ou seja, há 5 vilões que não deixam a transformação positiva da tua vida sequer começar. E o primeiro problema é que o autoconhecimento não faz parte da nossa educação. Como já foi dito, e aqui eu estou falando de educação com E maiúsculo, que inclui a escolarização e não se limita a ela. Na maioria das escolas, autoconhecimento não é uma prioridade. Aliás, na maioria das escolas, autoconhecimento nem é ensinado. Existem algumas iniciativas, inclusive em escolas públicas, que estão tentando trazer esse tema, mas nós estamos muito longe de um sistema de escolarização que ensina aos jovens sobre como eles mesmos funcionam, que ensina aos jovens a entender melhor aquilo que se passa de fato dentro deles. Então, no quesito escolarização, a educação não considera o autoconhecimento uma prioridade. Mas a educação vai muito além da escolarização. A educação é papel primário da família e também da sociedade e da cultura ao nosso redor. Outro problema que impede a mudança de começar. Para entender esse segundo inimigo da mudança, da transformação positiva, eu quero que você imagine a seguinte situação. Imagina que você tem um amigo que é físico, ele é doutor em física quântica e ele estuda entrelaçamento quântico. Você não é um especialista dessa área. Um dia, ele se senta no bar com você para tomar uma cerveja e você dá a sua opinião para ele sobre o entrelaçamento quântico. O teu amigo vira calmamente para você e diz assim: "Isso que você disse está errado." E ele explica a perspectiva correta segundo a ciência. Você provavelmente não vira para o teu amigo, que é doutor nessa área, e fala para ele: "Discordo, comigo a coisa é diferente." Mas se você trabalhar com o que eu trabalho, quando você trabalha com a ciência que estuda o comportamento dos seres humanos, aí você ouve muito disso. Quando eu uso esse exemplo que eu usei no vídeo anterior sobre a educação emocional do filho, sempre aparece alguém e fala: "Ué, você tem filho para falar isso aí?" E deixa eu te perguntar uma coisa. Se você vai ao cardiologista e ele te fala que você está com risco de ter um infarto do miocárdio, você vira para o teu cardiologista e pergunta: "Mas você já teve um ataque cardíaco para estar falando isso para mim?" É claro que não. O problema é que as pessoas acham que só por elas viverem algo, elas entendem disso. Não é porque você é pai ou mãe que você entende de psicologia da educação e do desenvolvimento. Não é porque você come todos os dias que você entende de nutrição. Não é porque você se relaciona que você entende de relações. Não é porque você toma decisões que você faz escolhas no teu dia a dia que você entende disso, ou que você faz isso bem. Não é porque você tem emoções e sentimentos que você é uma pessoa emocionalmente inteligente. Então, o segundo inimigo que impede a mudança de começar é a arrogância. Nós achamos que nós somos especialistas em algo só por ter vivido ou por ter feito algo. E o problema é que essa arrogância é alimentada pelo terceiro problema, o terceiro vilão que impede a mudança das nossas vidas de começar: a ignorância, a desinformação e o anticonhecimento. Infelizmente, quando o assunto é autoconhecimento e mudança de comportamento, a maioria das pessoas vive perdida e confusa no meio de manchetes sensacionalistas, postagens de redes sociais, coisas que influenciadores falam, coisas que apresentadores de TV falam por aí.
Porque autoconhecimento, mudança de comportamento são temas muito interessantes, gostosos de estudar e de ouvir. E como eles são temas interessantes, eles dão audiência. E isso faz com que tenha um monte de gente que não entende nada sobre isso ou que entende muito pouco disso. Muita gente por aí falando sobre isso como se fosse especialista. E aí, a maioria das pessoas vive perdida e confusa. A maioria das pessoas forma seu conhecimento sobre si mesma e sobre a mudança de comportamento a partir de fragmentos, pedacinhos de informação aqui e ali que elas encontram em postagens de redes sociais ou pelo amigo que ouviu falar não sei onde, ou então pelo familiar que viu não sei quem dizer ou no programa de TV e por aí vai. Ou seja, o autoconhecimento das pessoas é uma colcha de retalhos, de anedotas e informações desestruturadas e muitas vezes contraditórias. É um conjunto de informações muito frágil e existe uma alegoria perfeita para descrever isso. Essa colcha de retalhos que as pessoas chamam de conhecimento é, na verdade, uma casa de palha de informações soltas e desconexas, contraditórias e, às vezes, simplesmente erradas. É como a casa de palha do primeiro dos 3 porquinhos, do conto de fadas. Basta um sopro de racionalidade e aquilo tudo se desmonta. Nós não podemos confundir informação com conhecimento e nem conhecimento com sabedoria. Conhecimento é a informação trabalhada, estudada de acordo com os métodos corretos e retrabalhada por outros pensadores ou cientistas, que a cada ano refinam esse conhecimento, tirando o desconhecimento cada vez mais, a informação que é desnecessária, que é enganosa ou que é errada, corrigindo esse conhecimento para que ele seja cada vez mais coerente com a realidade e com os outros conhecimentos que a humanidade tem. Conhecimento é a informação transformada em uma visão de mundo coerente, mas não é qualquer visão de mundo. É uma visão de mundo embasada pelos fatos, uma visão de mundo coerente com a realidade e coerente com o restante do conhecimento que a humanidade possui. Uma visão de mundo que propõe caminhos verdadeiros, caminhos que de fato são possíveis de se trilhar. Mas e a sabedoria? A sabedoria é a vida baseada no conhecimento. É basear a tua vida no conhecimento para que você viva uma vida mais feliz ou menos sofrida. Sábio é aquele que vive o conhecimento e, por viver o conhecimento, não precisa mais sofrer. Essa é a definição original do que é a sabedoria segundo os filósofos gregos antigos. Aqui eu concordo com o filósofo francês André Comte-Sponville que Ellen, sei que eu não sou sábia porque eu ainda sofro. Mas eu também sei que, graças ao conhecimento, hoje eu sou muito mais sábia do que eu já fui no passado, porque hoje eu sofro muito menos. Hoje o conhecimento me permite viver de maneira muito mais plena do que no passado. Talvez a sabedoria definitiva não seja atingível, ou talvez ela só seja atingível por seres humanos realmente muito especiais. Mas todos nós somos capazes de ser um pouquinho mais sábios amanhã do que nós somos hoje, de sofrer um pouco menos amanhã do que nós estamos sofrendo hoje. Sócrates foi um sábio da filosofia que se livrou do sofrimento por viver verdadeiramente o conhecimento filosófico. Seria muita arrogância da nossa parte querer ser sábio, como esse grande entre outros sábios, mas nós podemos ser um pouquinho mais humildes, nós podemos admitir que provavelmente o conhecimento não vai eliminar o sofrimento das nossas vidas, mas nós temos que reconhecer que o conhecimento pode sim reduzir o sofrimento das nossas vidas. O conhecimento pode sim potencializar a felicidade, o propósito, a prosperidade emocional nas nossas vidas. O conhecimento pode permitir que a gente não seja subjugado pelo sofrimento. O conhecimento pode sim impedir que a nossa vida seja governada pelo sofrimento. E para você que não está sofrendo, o conhecimento pode te tornar uma pessoa ainda mais próspera, ainda mais feliz,
Uma pessoa cuja vida te traz ainda mais realização e propósito do que agora. Uma pessoa mais emocionalmente próspera amanhã do que você é hoje. Nós vamos sentir dor, é claro, mas o conhecimento nos permite não sofrer tanto com essas dores. E além disso, o conhecimento nos permite identificar e buscar aquilo que faz a nossa vida florescer verdadeiramente, como um belo jardim que é cuidado com carinho e com dedicação. A sabedoria é essa busca, é buscar viver o conhecimento para que a nossa vida floresça cada vez mais. Talvez você não se torne um sábio como foi Sócrates, mas você pode ser mais sábio amanhã do que você é hoje. E que fique claro, a sabedoria não vem só da ciência ou da filosofia. A sabedoria pode vir da experiência, ela pode vir da espiritualidade, ela pode vir das relações e do convívio. Mas não existe sabedoria sem conhecimento e informação não é nem conhecimento e muito menos sabedoria. O que nós temos aí pelo mundo, aos montes, é muita informação. E é cada vez mais difícil encontrar o conhecimento no meio de tudo isso. Tem gente que diz que navega pela internet e isso está errado. As pessoas não navegam pela internet, as pessoas boiam na internet. Porque para navegar, você precisa saber para onde você está indo e como você faz para chegar lá. Essa colcha de retalhos, essa casa de palha que as pessoas chamam de autoconhecimento, isso não é conhecimento. Isso é um aglomerado de informações caóticas e desconexas. O conhecimento verdadeiro nos traz uma visão de mundo coerente com os fatos, uma visão de mundo bem embasada. E essas informações picotadas por aí estão longe de fazer isso. Porque muitas delas são informações que não procedem, que não trazem nenhum valor para a vida. E muitas dessas informações, aliás, são aquilo que eu chamo de anticonhecimento. Ou seja, além de simplesmente serem falsas, elas podem piorar a tua vida. Em vez de te colocar no caminho da mudança duradoura, no caminho da transformação positiva rumo ao futuro que você quer, tem informações por aí que te colocam no caminho diametralmente oposto, ou seja, no caminho da autodestruição ou, no mínimo, no caminho da passividade e da desistência. Da pessoa que simplesmente desiste de mudar porque acha que não é possível. E essa é uma observação muito importante aqui. Muita gente quer mudar, sabe que precisa mudar, mas já tentou tanto e não conseguiu que simplesmente caiu em desamparo. Isso ocorre por um mecanismo cerebral. Existe um circuito cerebral que faz isso acontecer, que é bem conhecido pela ciência. Quando você tenta e tenta de novo mudar e não consegue, quando você luta e tenta várias vezes melhorar uma situação, mas a situação continua a mesma, ou seja, o sofrimento continua na tua vida, quando isso acontece, um circuito cerebral é ativado que faz com que duas coisas aconteçam na tua vida. Em primeiro lugar, você vive ansioso, com medo e, portanto, retraído, acuado, amedrontado pelo que pode acontecer na tua vida. Em segundo lugar, você vive passivo, sem agir para mudar. Você simplesmente desiste de mudar as coisas. Isso é algo profundamente biológico e vale para todos os mamíferos que já foram estudados, inclusive o ser humano. Esse desamparo aprendido é governado pelo cérebro por um circuito serotoninérgico, ou seja, um circuito que envolve um neurotransmissor chamado serotonina. E aí você pode virar e me falar, mas Ellen, eu vi um influenciador ou sei lá quem dizer que a serotonina é a molécula da felicidade. Você está dizendo que essa molécula da felicidade está envolvida na ansiedade e na passividade de quem desiste da própria mudança? Sim, é isso que eu estou dizendo. E isso já demonstra o que eu disse sobre essa era da desinformação que nós vivemos. Sim, a serotonina está envolvida em humor. Ela é importante em certos circuitos responsáveis para fazer você se sentir bem, sentir alegria e bem-estar. Mas a serotonina também está envolvida nesse circuito de desamparo que eu acabei de explicar. E, aliás, a serotonina também é muito importante para o funcionamento dos teus intestinos.
Mas lembra que eu te disse que autoconhecimento é interessante e que por isso ele dá audiência? Se tem coisa que dá audiência, é você simplificar as coisas em formulinhas mágicas. Serotonina é a molécula da felicidade. Ora, eu acabei de te falar que a serotonina é importante para o funcionamento do teu intestino e eu nunca vi alguém chamar por aí de molécula do cocô. Mas nós vivemos na era em que o conhecimento é hipersimplificado, diluído e transformado em informações que muitas vezes são simplesmente falsas. Não existe molécula do amor, molécula da felicidade, do prazer ou de qualquer coisa complexa dessas. Não existe centro de coisas complexas no cérebro, centro do prazer, centro do amor, centro da felicidade. Isso simplesmente não existe. Isso está simplesmente errado. O cérebro é uma rede de circuitos complexos e altamente interligados. É por isso que se você se alimenta mal, tua microbiota intestinal, as bactérias do teu intestino que está lá para ajudar na tua digestão, se você se alimenta mal, essas bactérias se tornam inimigas tuas. Elas produzem processos inflamatórios que estão ligados a todos os tipos de doenças do cérebro que você pode imaginar. De depressão até ansiedade, até a doença de Alzheimer. O cérebro é uma rede que dialoga inclusive com o corpo inteiro, inclusive com os teus intestinos, e dentro do próprio cérebro tudo está dialogando. Todas essas redes estão interligadas. Então, não adianta você aprender sobre a molécula da felicidade, porque a mesma molécula está envolvida na ansiedade e na passividade das pessoas que tentam, mas não conseguem mudar suas vidas e por isso elas desistem. Infelizmente, é assim que as pessoas vivem. Elas muitas vezes tentam e não conseguem mudar. E isso acontece principalmente por causa dessa colcha de retalho de informações que as pessoas acham que é conhecimento. Aí um monte de gente, influenciadores, por exemplo, para ter audiência ou para viralizar na internet, ou para ter curtidas e compartilhamentos, ou simplesmente porque não estudaram e não entendem daquele assunto, mas querem falar sobre ele porque ele é interessante. Essas pessoas te ensinam fórmulas mágicas hipersimplificadas, baseadas em informações falsas ou distorcidas. E como essas fórmulas mágicas soam bem aos ouvidos e são fáceis de repetir depois, todo mundo sai repetindo e aí começa o telefone sem fio. Sabe aquela brincadeira que eu te conto uma história no teu ouvido e você conta no ouvido de outra pessoa e ela conta no ouvido de outra e aí um vai contando para o outro. Aí a 10ª pessoa que ouve conta a história para todo mundo, ela conta aquilo que ela ouviu. E a história está completamente diferente daquela que eu te contei originalmente. A exata mesma coisa acontece com essas fórmulas mágicas sobre autoconhecimento e mudança que você encontra por aí. E o perfeito exemplo disso é a ideia de que você muda ou adota um novo hábito em 21 dias. Isso é repetido como verdade absoluta por muita gente. Tem gente que fez carreira em cima dessa ideia, prometendo mudar a tua vida em 21 dias. Eu já vi até professor repetindo isso. E aí eu te pergunto, de onde veio essa ideia? Porque uma coisa te garanto, não foi da ciência. Não existe nenhum estudo científico que diz que você muda um hábito ou adota um novo hábito em 21 dias. Sabe qual é a origem dessa ideia? É deste livro aí que você está vendo agora. Liberte sua personalidade, do Maxwell Maltz. Esse é um livro que foi publicado no ano 1960, ou seja, ele tem cerca de 60 anos de idade. O Maxwell Maltz era um cirurgião plástico que começou a se interessar pelo campo da psicologia. Essa coisa dos 21 dias começou em uma frase dele logo no início do livro. Eu vou ler para vocês. Em geral, é necessário um mínimo de aproximadamente 21 dias para se efetuar qualquer mudança perceptível numa imagem mental. Então, segundo ele, é necessário um mínimo de 21 dias para se efetuar qualquer mudança perceptível em uma imagem mental. Mas onde ele baseou essa informação? Será que ele cita algum estudo científico? Não, a resposta é não. Ele justifica essa informação
logo em seguida, de acordo com a experiência dele como cirurgião plástico. O paciente médio, depois de uma operação plástica, leva mais ou menos 21 dias para se acostumar às suas novas feições. Quando se amputa um braço ou uma perna, o membro fantasma persiste por cerca de 3 semanas. Estes e muitos outros fenômenos comumente observados tendem a mostrar que é necessário um mínimo de mais ou menos 21 dias para a velha imagem mental dissolver-se e a nova se cristalizar. Bom, vamos analisar isso ponto a ponto. Primeiro, ele fala um mínimo de 21 dias e isso já é completamente diferente de você mudar um hábito em 21 dias ou você adota um novo hábito em 21 dias. Mas o problema não para por aí. Ele falou isso com base na experiência dele como cirurgião plástico. Ele não citou literalmente nenhum estudo científico para embasar o que ele falou. Ele falou isso com base na experiência dele como cirurgião plástico e ele não citou literalmente nenhum estudo científico para embasar a afirmação dos 21 dias. E ele falou que quando você amputa um braço ou uma perna, o membro fantasma costuma desaparecer em 3 semanas, em 21 dias. Síndrome do membro fantasma é algo que ocorre com a maioria das pessoas que amputam um braço ou uma perna. Por exemplo, quando a pessoa acorda da cirurgia, ela continua com a vívida sensação de que o braço ou a perna ainda está lá. Isso é chamado de membro fantasma na ciência. Então, o Moulds diz que o membro fantasma costuma desaparecer em 21 dias. Mas o que ele não te conta, ou que talvez não soubesse, é que tem pacientes que ficam com o membro fantasma para o resto da vida. Isso não ocorre só com os membros. Vale dizer, existe caso até de útero fantasma em mulheres que fazem esterectomia, ou seja, a mulher removeu o útero e continua tendo dores menstruais. Membros fantasmas são complexos. Eles envolvem complexas atividades do cérebro e é simplesmente mentira que eles desaparecem em mais ou menos 21 dias. Isso não é verdade. Então veja que Maxwell Moulds fala isso sem embasamento científico, baseado na opinião dele como cirurgião plástico, na opinião dele sobre os pacientes de cirurgias plásticas dele. E mesmo assim, ele fala algo errado sobre os membros fantasmas para justificar essa ideia dos 21 dias. E depois ele comete um dos maiores erros de lógica, quer dizer assim, isso e outros fenômenos comumente observados mostram que leva 21 dias para mudar uma imagem mental. Quais outros fenômenos comumente observados? Ele não cita. E eu quero reiterar, ele não cita nenhum estudo científico. Ele fala isso da opinião pessoal dele e talvez da opinião profissional também, mas sem embasamento nenhum e dando uma informação errada. Agora, isso significa que o livro é ruim ou que ele era um incompetente? É claro que não. O livro é legal, vale a pena ler, com a cautela de discernir o que é opinião pessoal e profissional dele como indivíduo e o que é conhecimento de fato. Mas é um livro de autoajuda publicado 60 anos atrás e, portanto, a ciência avançou e avançou muito desde essa época. Mas quanto tempo então leva para formar um hábito, afinal de contas? Outro número que tem sido muito divulgado nos meios de comunicação, inclusive em livros sobre hábitos, é o número 66. Para mudar um hábito, você precisa de 66 dias. A origem desse número é, nesse caso, de fato, um estudo científico. Um estudo científico publicado em 2009 por pesquisadores da University College. Esse estudo acompanhou um grupo de pessoas que tentavam adquirir um novo hábito. A conclusão do estudo é que levou em média 66 dias para que o novo hábito se formasse. E esse número tem sido falado por aí com muita frequência. Mas o que muita gente que usa esse número não te conta é que nos participantes deste estudo, a formação do hábito levou entre 18 e 254 dias. 66 é a média. Ou seja, essa média tem pouco valor, porque estatisticamente a variância e o desvio padrão são enormes.
Esse é o jeito mais científico e estatístico de falar, mas nós podemos falar de um jeito um pouco mais simples para você entender. Então, em outras palavras, essa média não é útil porque a variabilidade é muito grande. A diferença entre cada indivíduo é muito grande. Veja o contrário. Se todos os indivíduos estivessem agrupados próximos ali da média, por exemplo, se para 95% dos participantes a formação do hábito tivesse levado entre 60 e 72 dias, aí essa média seria útil. Mas no caso desse estudo, a média não é útil porque a dispersão dos dados é muito grande. Olha isso, entre 18 e 264 dias. E teve gente que não conseguiu adotar o hábito no período do estudo. Essa, aliás, é a conclusão das pesquisadoras do próprio estudo. Ou seja, as cientistas que fizeram o estudo concluíram justamente isso. Elas concluem que a variabilidade é muito grande e que a média não importa. E nós temos outros problemas. O estudo verificou um número limitado de hábitos e não verificou a extinção de um hábito, a perda, a eliminação de um hábito. Ou seja, o foco do estudo é somente a formação de alguns hábitos específicos. Além disso, o estudo teve 96 participantes, um número muito pequeno para nós afirmarmos com alguma segurança que esses números se aplicam a todos nós. O estudo é limitado, as pesquisadoras que realizaram o estudo deixam isso muito claro. O estudo não é ruim de maneira alguma. Eu preciso frisar isso, é um bom estudo, mas seja os 21 dias no Maxwell Maltz, ou seja, esses 66 dias desse estudo, o que está acontecendo? Por que essas ideias pegam e as pessoas saem por aí repetindo essas coisas? É porque nós vivemos na era da desinformação e não na era do conhecimento. As pessoas não têm conhecimento, elas pegam informações e saem falando por aí sem saber do que estão falando. Aí o telefone sem fio vai acontecer e nós chegamos na terceira década do século XXI com pessoas falando que você adquire um novo hábito em 21 dias ou em 66 dias. Teve uma pessoa que me mandou uma mensagem poucas semanas atrás, depois que viu um vídeo onde eu mencionei pela primeira vez que isso tudo é mentira. Ele falou assim: isso já foi estudado e provado extensivamente. Eu perguntei: foi? Se possível, me manda o estudo, porque eu desconheço, eu conheço essa literatura e eu não conheço esse estudo. E aí ele me mandou um artigo de um blog. Claro, pode ser que você conseguiu mudar um hábito da tua vida em 21 dias ou em 5 dias, mas isso depende de vários fatores. Por exemplo, dependendo dos teus traços de personalidade, mudar hábitos pode ser mais fácil ou mais difícil para você. Então, depende da tua individualidade, depende da tua personalidade, mas também depende do hábito em questão. Vamos imaginar um hábito muito comum: comer sobremesa. Quanto tempo leva para você adotar o hábito de comer sobremesa? Ora, é muito rápido adotar esse hábito. Eu, por exemplo, quando como sobremesa com açúcar, eu tenho uma vontade louca de comer sobremesa com açúcar já no dia seguinte. Ou seja, para mim, leva 1 a 2 dias para formar esse hábito. E eu tenho certeza de que para a maioria de vocês, esse hábito também é fácil de adquirir. Mas aí vamos olhar para o oposto. E parar de comer sobremesa e ir para a academia. Você habitua a isso na mesma velocidade que você habitua a ficar sentado no sofá descansando e comendo sobremesa? É claro que não, definitivamente não. Tem gente que leva meses, às vezes anos, para criar o hábito de ir para a academia. E mesmo assim, se você fica 1 ou 2 semanas sem ir, você é capaz de perder esse hábito e voltar rapidamente ao sedentarismo. Um tempo atrás, eu conversei com alguns donos de algumas academias aqui de São Paulo. Eu perguntei para eles qual era o percentual de pessoas que pagava a academia, mas não comparecia. Sabe a pessoa que paga por 1 ano, vai 2 semanas e nunca mais volta? Talvez você seja essa pessoa. Eu já fui essa pessoa. Sabe qual é o percentual de pessoas que faz isso? Imagina, entre 50% e 75%, segundo esses donos de academia com os quais conversei.
Ou seja, a maioria do faturamento das academias é de pessoas que pagam e não vão. Por isso, as academias quase te forçam a assinar um plano anual ou semestral, porque elas sabem que a probabilidade é de que você não vai mesmo. Veja só, ficar sedentário, descansando, vendo Netflix ou comendo uma sobremesa deliciosa, para essas coisas nós habituamos super rápido. Mas para academia ou comer vegetais e alimentos saudáveis, isso demora muito mais. Por quê? Porque quanto mais imediato é o prazer de um comportamento, mais rápido ele se torna hábito, mais rápido ele se torna automático, e essa é apenas uma das regras da mudança de hábito. Tem diversos outros fatores que influenciam a formação e a extinção dos teus hábitos. Esse é o problema da simplificação barata. Ela funciona como um anticonhecimento. Eu chamo de anticonhecimento tudo aquilo que, em vez de te colocar no caminho de uma mudança positiva, te coloca no caminho oposto, ou seja, faz você adotar comportamentos prejudiciais ou, no mínimo, passividade à desistência, a pessoa que simplesmente desiste de mudar. Você pode me dizer agora: Helen, que mal há dizer que um hábito muda em 21 dias? Deixa a pessoa acreditar nisso, não tem problema nenhum. É você que pensa que não tem problema. Essas fórmulas mágicas e falsas feitas para vender livros ou para ganhar curtidas na internet, elas podem ser altamente prejudiciais. Você não imagina o número de pessoas que me envia mensagem dizendo assim: Helen, eu tentei 21 dias, eu tentei acordar às 5 da manhã, eu tentei tudo isso e a minha vida não muda. Eu já estou desistindo e aceitando que a minha vida não tem jeito. Tem gente que leva essas fórmulas mágicas a sério e, como elas não funcionam, ou quando funcionam, elas funcionam por pouco tempo, ou seja, elas funcionam um pouquinho e daqui a pouco elas param de funcionar. Como é isso que acontece, a pessoa desiste, porque ela acha que existe algum problema com ela, ela acha que ela tem algum problema. Quando o problema, na verdade, é que essas fórmulas não funcionam. Elas podem funcionar aqui e ali para um ou outro, mas elas não são ferramentas eficientes para mudança. Elas não trazem mudança consistente e duradoura para a vida dos seres humanos em geral. Então, eu quero te tranquilizar e te dizer com honestidade: você consegue sim mudar o teu comportamento, você consegue sim mudar a sua vida, mas você não vai conseguir isso com fórmulas mágicas, ponto final. Você precisa de mais conhecimento e menos informação, mais sabedoria e menos anticonhecimento. E isso exige dedicação e estudo. Isso exige que você aplique o conhecimento na tua vida e teste para ver se funciona. Isso exige que você aprenda com os teus insucessos para reformular os teus conhecimentos e depois tentar de novo, agora com mais conhecimento e mais solidez. E assim, um passo firme curto de cada vez, caindo de vez em quando, falhando sim, mas aprendendo com as quedas e falhas e levantando para lutar mais forte e aí dando um outro passo curto e firme, continuando com isso. É assim que você vai transformar a tua vida de verdade. O terceiro inimigo da mudança é esse: a desinformação e o anticonhecimento, a casa de palha que as pessoas acham que é conhecimento, mas que na verdade é só informação. E aí a vida vem e assopra e a tua casa desmorona, e depois você fica se perguntando por quê. E agora nós podemos falar do quarto grande inimigo que impede que a mudança aconteça nas nossas vidas. Esse inimigo, esse problema, tem tudo a ver com o terceiro que eu acabei de te explicar. É a lógica de projetos pontuais. Nós vivemos, como eu disse, na era da informação e da desinformação. Mas essa informação é vendida como conhecimento. Ela é apresentada como conhecimento para nós. Então, além de viver a era da informação, nós vivemos na era da aparência. O que importa é parecer, especialmente nas redes sociais. Mas o que importa é aparecer. E eu digo especialmente nas redes sociais, porque as redes sociais materializam a superficialidade
de maneira muito clara. Nas redes sociais, você só vê a aparência, a vitrine, o palco. Você só vê o desfecho, o resultado final. Mas ninguém, ou quase ninguém, te conta o processo. Muitos de vocês, talvez, pensavam que eu era uma pessoa iluminada, que nasceu assim como eu sou hoje. Equilibrada, positiva, otimista, confiante. Mas eu era o oposto disso. Eu era desequilibrada, negativa, pessimista e totalmente insegura. Mas como vocês só conhecem os vídeos onde vocês veem esse meu lado de hoje, vocês não sabiam das histórias da Ellen que veio antes. As redes sociais nos levam a acreditar que o que importa é o palco, o resultado, o desfecho final. Eu mudei de uma pessoa que eu não gostava de ser. Eu não gostava de ser essa pessoa. E eu mudei dessa pessoa para a pessoa que eu sou hoje. E para mudar, eu precisei abandonar essa lógica de projetos pontuais. Porque eu vivia dessa forma. Eu vivia como a maioria das pessoas vivem hoje. Projeto verão. Quero perder X quilos. Projeto estudo. Quero ler X livros por ano. Projeto finanças. Quero estar ganhando X reais por mês no ano que vem. Projeto carreira. Quero ser promovido até o fim do ano. Esses projetos são pílulas de mudanças que você quer trazer para a tua vida. E a própria lógica de informação na internet é uma lógica de pílulas. Um fragmento de informação aqui, outro fragmento de informação ali, tudo muito superficial, tudo aparência. E aí, a maioria das pessoas que pensam em mudar a sua vida adota uma lógica de projeto pontual, de pílulas de mudança. É essa ideia de projeto verão mesmo. Perder X quilo por verão ou ler X livros por ano, tudo o que eu disse aí. E veja só, eu mesmo fazia isso. Eu mesmo vivia assim. Mas aí, depois de mergulhar na ciência da mudança e do autoconhecimento, eu descobri uma coisa muito importante. Quando você vive uma lógica de projetos pontuais, tua vida dificilmente vai mudar de verdade, mudar realmente, mudar de maneira duradoura e consistente. Você pode mudar um ou outro aspecto da tua vida, mas a vida em geral, realmente, ela dificilmente vai mudar. Porque para mudar a vida, você precisa se tornar uma outra pessoa. Você precisa se transformar na pessoa que você quer ser. Você precisa de um projeto de vida, um projeto de existência que seja só teu, criado por você e vivido por você. Olha, eu não sou a primeira a dizer isso, e nem a ciência é a primeira a dizer isso. Desde a antiguidade, desde a filosofia grega, nós temos esse conhecimento, essa ideia de um projeto de vida, de que um projeto de vida é essencial. Ela é encontrada nos filósofos estoicos, por exemplo. Um projeto existencial em vez de mini projetos pontuais, e talvez não tenha ficado claro ainda para você o que eu estou dizendo aqui. Então, deixa eu te dar um exemplo bem concreto. Eu quero perder X quilo. Eu quero ter o abdômen rasgado igual o influenciador X. Isso é um projeto pontual, isso é um projeto superficial, isso é uma pílula de mudança. Agora, veja a diferença. Eu quero ser uma pessoa saudável. Eu quero ser uma pessoa que se alimenta bem todos os dias, que tem prazer em nutrir seu corpo com alimentos que enriquecem o corpo. Eu quero ser uma pessoa que se exercita de maneira consistente, com comprometimento e dedicação, e que se orgulha do corpo e da saúde que está construindo. Deu para notar a diferença? Isso é você adotar uma lógica de projetos de vida em vez de projetinhos pontuais. Deixa-me te dar outro exemplo concreto aqui. Eu quero ganhar X reais por mês. Eu quero ser promovido até o fim do ano. Novamente, uma lógica de projetos pontuais, projetos superficiais, pílulas de mudança. Em vez disso, que tal você adotar a seguinte perspectiva? Eu quero ser uma pessoa financeiramente independente, que é reconhecida profissionalmente por fazer um trabalho incrível, um trabalho que supera expectativas e que faz diferença na vida das pessoas. Mais um exemplo. Eu quero ler X livro por mês, eu quero entrar no mestrado. Essas são pílulas de mudança, projetos pontuais e superficiais. Vamos mergulhar mais fundo, vamos criar um projeto de vida. Que tal, em vez disso, você pensar assim?
Eu quero me tornar uma pessoa que se orgulha do próprio conhecimento, que compartilha conhecimento com outras pessoas e que transforma a vida das pessoas através deste conhecimento. Eu quero me tornar uma pessoa reconhecida pelo meu conhecimento, uma pessoa que conquistou na vida não só títulos, mas que conquistou liberdade intelectual. Isso é uma lógica de projeto de vida. Se você quiser mudar a tua vida, a primeira coisa que você precisa fazer é abandonar a lógica de projetos pontuais que contaminou o nosso mundo. É muito triste, mas as pessoas cuidam melhor do projeto de vida dos animais de estimação delas do que do próprio projeto de vida. É muito triste, mas as pessoas cuidam mais do projeto de vida dos seus automóveis do que do próprio projeto da vida delas mesmas. Você leva teu carro para revisão na data certa, troca o óleo, coloca gasolina no posto confiável, leva para lavar toda semana. Você compra o carro já planejando quando você vai vender e qual será o próximo. E você cuida do carro todos os dias com carinho, com dedicação, para um dia vender esse carro e trocar por um carro mais legal ainda. Veja só, você tem um projeto de vida traçado para o teu carro, que muitas vezes é melhor do que o teu próprio projeto de vida. Então eu te faço um desafio que vai ficar como lição de casa para o nosso vídeo de hoje. Eu quero que você pegue uma folha e escreva 2 parágrafos. Escreve à mão em um caderno mesmo, evita escrever no computador ou no celular, a não ser que seja estritamente necessário. O primeiro parágrafo é o seguinte: você vai escrever lá em cima desse parágrafo quem eu quero me tornar. Escreve pelo menos um parágrafo, no máximo uma página, sobre a pessoa que você quer se tornar. Quem é essa pessoa que você quer ser? O que essa pessoa faz? Como é o comportamento dela? O que ela pensa? Como ela se sente na vida? Como ela se relaciona com as outras pessoas? E o que ela não fala, o que ela não pensa, o que ela não sente, seja detalhista. Eu quero que você realmente descreva para si mesmo a pessoa que você quer se tornar. Só você vai ler isso. Então, seja honesto consigo mesmo. Depois que você terminar esse parágrafo, agora pegue outra folha e escreva outro parágrafo. Lá em cima, você vai escrever quem eu sou hoje. Novamente, escreve pelo menos um parágrafo, no máximo uma página. Seja detalhista. Não é para escrever superficialidade, como, por exemplo, sou advogado, sou mãe. Não é isso. Eu quero que você escreva sobre o tipo de pessoa que você é. Se você é advogado, o tipo de advogado, de profissional que você é. Se você é mãe, o tipo de mãe que você é. Escreve sobre o ser humano que você acredita que você é hoje. Repito, só você vai ler isso. Então, seja detalhista e trate de não esconder os teus defeitos. Escreva tuas forças, tuas virtudes, mas também os teus defeitos. As coisas que acontecem com você que te prejudicam, as emoções que te prejudicam, os comportamentos que te prejudicam. E quando terminar esses 2 parágrafos, eu quero que você releia os 2 com atenção, quantas vezes forem necessárias. O que eu preciso é que você tenha clareza na tua cabeça de quem você é e de quem você quer se tornar. E aqui eu já te dou uma ferramenta de mudança de hábitos. Sempre que você for fazer alguma coisa, você vai mentalizar: isso que eu vou fazer agora, ou então isso que eu quero fazer agora, isso me aproxima ou me afasta da pessoa que eu quero ser. Se te afastar, então você vai imediatamente fazer outra coisa. Não importa o que for, você vai fazer outra coisa. Por exemplo, você quer ser uma pessoa saudável, uma pessoa que cultiva a saúde, que nutre o corpo e cuida do corpo para viver na plena potência do que a saúde permite viver. Aí um dia bate a vontade de comer uma besteira, um doce, um chocolate açucarado. A primeira coisa que eu recomendo sempre é você não deixar tentações facilmente ao teu alcance. Com comida, isso é absolutamente essencial. Se você quer comer melhor, simplesmente não tenha comidas que fazem mal no teu armário e ponto final. Quando você for ao supermercado, come logo antes de ir. Vai logo depois de uma refeição, satisfeito. Porque se você for com fome para o supermercado,
teu imediatismo vai governar e você vai comprar o que não deveria. Mas se você está no trabalho ou em casa e bate a vontade de comer uma besteira, você vai mentalizar: isso que eu quero fazer agora me aproxima ou me afasta da pessoa que eu quero ser? Ora, comer besteira claramente te afasta de ser essa pessoa que cultiva a saúde com carinho e dedicação. Então você faz outra coisa imediatamente, nem pensa. Levanta, desce o elevador e vai dar uma volta na quadra. Telefona para alguém, algum amigo ou familiar, e fala o que você está sentindo. Eu tô com vontade de comer besteira, mas isso me afasta da pessoa que eu quero me tornar. Eu tô te ligando para compartilhar com você isso que eu tô sentindo. Me ajuda a tirar isso da minha cabeça? Isso, aliás, é ainda melhor se você já combinar com essa pessoa que ela vai ser uma parceira na tua mudança e, inclusive, você pode ser parceiro dela numa mudança da vida dela. Se você está no trabalho, por exemplo, puxa o telefone e liga para aquele cliente chato que você está evitando e tenta fazer aquela venda difícil que você estava evitando. Enfim, faça algo, seja lá o que for. De preferência, algo que você se mexa e algo que exija teu foco. E isso vai te ajudar a evitar comportamentos que te afastam de quem você quer ser. Tomar consciência disso é uma baita ferramenta e você pode complementar, aliás, essa ferramenta com uma outra estratégia, a estratégia da inspiração. Eu venho dizendo há muito tempo: não se compare com os outros, ou seja, não tenta viver a história de outras pessoas ou comparar a tua história com a história de outra pessoa. Isso é tiro certo para você viver frustrado. Mas você pode se inspirar em pessoas. Se inspirar significa usar a história do outro ou a admiração que você tem pelo outro como combustível para você construir a tua própria história. É comum, quando você está tentando mudar o teu comportamento, você adotar a lógica de projetos pontuais. Por exemplo, eu estou tentando parar de fumar. Eu estou tentando ir para a academia 3 vezes por semana. Eu estou tentando procrastinar menos. Para com essa história de eu estou tentando. Adote uma mentalidade de projetos de vida. Comprometimento. Eu não sou uma pessoa que fuma. O cigarro não traz nada para a minha vida e eu não vou me sujeitar a ser escravo de um vício que só me faz mal. Eu não sou uma pessoa sedentária que fica arrumando desculpas para não ir à academia. Eu sou uma pessoa que só descansa depois que faz aquilo que tem que ser feito. Eu não sou uma pessoa que enrola aquilo que precisa ser feito. Eu sou uma pessoa que faz o que tem que ser feito, mesmo quando eu estou desanimado, mesmo quando eu estou sem vontade de fazer. E em seguida, logo depois que você mentalizar isso, levanta e faz o que tem que ser feito. Não espera, não pensa, levanta e faz. Vai se vestir para academia, rasga os cigarros e joga no lixo. O norte da tua vida tem que ser a pessoa que você quer se tornar. Você precisa ter clareza disso. E para tudo que você fizer, você tem que examinar se isso te aproxima ou te afasta de quem você quer se tornar. Use a inspiração de outras pessoas, use essas ferramentas que eu te dei. Se você não tem alguém como eu tenho como inspiração, você pode pensar em mim. O que a Ellen pensaria se ela me visse fazendo isso que eu quero fazer? Ora, eu ficaria chateada de verdade, triste, por ver que você está fazendo algo que te afasta da pessoa que você quer se tornar. Então, se você não tem ninguém, lembre de mim. E lembra que eu não só acredito e confio, mas eu sei que você é capaz de mudar. Só que para isso, você precisa abandonar a lógica de projetos pontuais e adotar uma lógica de projetos de vida. É claro que o teu projeto de vida vai ter vários projetos pontuais, mas primeiro vem o teu projeto de vida e depois os projetos pontuais que te aproximam, que te levam ao projeto de vida que você tem. E claro, você pode mudar de projeto de vida ao longo da vida, mas a ideia aqui é que a ciência da mudança nos mostra aqui que para a mudança ser realmente duradoura e consistente, você precisa mudar a tua identidade, você precisa mudar as crenças fundamentais que você tem sobre si mesmo. E essas crenças fundamentais, que a ciência chama de construtos pessoais, estão diretamente ligadas à tua personalidade.
E eis o quinto e último inimigo da mudança. As pessoas não entendem sobre a própria personalidade e a estratégia de mudança adequada para a tua personalidade vai ser diferente da minha, se a minha personalidade for diferente da sua. E as personalidades variam entre os indivíduos e, portanto, quando você não entende a tua personalidade, você pode estar tentando estratégias que funcionam sim para algumas pessoas que têm um certo perfil, mas para você isso não funciona. Conhecer a tua personalidade é conhecer a tua individualidade e, portanto, conhecer quais ferramentas de mudança são de fato eficientes para a tua vida, para a tua existência, para o teu perfil. Mas isso falaremos em outro vídeo. Mas é importante que você saiba que a tua identidade, a tua essência, a tua personalidade e muito do que você escrever no teu parágrafo "Quem sou eu?" é fruto da tua personalidade. Então, eu te peço para escrever esse parágrafo assim que você terminar de ver esse vídeo. Nesse vídeo, eu falei das armadilhas da mente que não são muito conhecidas pelas pessoas. Mas no próximo vídeo eu quero falar das armadilhas da mente que todo mundo conhece, as que são conhecidas de todos. Eu fico por aqui e espero que esse vídeo, esse conteúdo ajude a cada um de vocês. Se você gostou, compartilha aí com teus amigos, com os teus familiares e comenta aqui embaixo se você conhecia algum método, alguma ferramenta dessa que eu falei ou se você conhecia alguma armadilha da mente que eu citei aqui. Um super beijo, um forte abraço e até a próxima, próximo assunto, próximo vídeo, se assim Deus nos permitir.